Ok? Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez uma boa noite. Abram suas Bíblias ou liguem as suas Bíblias, por favor, no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Ô, Diácono Marinho, pega um microfone aqui, por favor, para Diácono Deison, por favor. João, capítulo 2. À medida que você for encontrando, fique de pé, por favor, em reverência à leitura da palavra de Deus. João, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." A sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele mandar." Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: "Encham os potes com água." E os encheram até a borda. Então Jesus lhes disse: "Agora levem um pouco ao encarregado da festa." E assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora." Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pela leitura da tua santa palavra e pedimos que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, ilumine também o nosso coração, para que possamos entender estas palavras e aplicá-la em nossas vidas como sendo verdade absoluta, Senhor, e que possamos viver segundo a tua vontade e para o louvor da tua glória, Deus. É assim que nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, meus irmãos. Como vocês sabem, nós estávamos expondo o livro dos Juízes e por conta desse período da quaresma nós interrompemos a exposição, voltaremos depois, mas começamos então a falar sobre a vida e a obra de Jesus Cristo e porque se fez necessário o seu sacrifício vicário, o seu sacrifício substitutivo por mim e por você naquele madeiro. Então, quando nós nos deparamos, meus irmãos, com um texto como esse, que praticamente todos nós conhecemos, todos nós ouvimos certamente muitas pregações falando sobre esse casamento em Caná da Galileia. Mas o meu convite para você nessa noite: se desprenda de tudo aquilo que você ouviu, para que você não fique pensando, não, isso aí eu já sei, isso aí eu já conheço, e isso pode fazer você perder muitos ensinamentos preciosos nessa noite. Então, meus irmãos, entrando diretamente no texto, o versículo 1 vai nos dizer que 3 dias depois estava acontecendo um casamento em Caná da Galileia e Maria estava presente nesse casamento.
O que nós precisamos entender aqui, meus irmãos, é que quando o texto diz que 3 dias depois, é porque 3 dias antes, Jesus havia se encontrado com Felipe e com Natanael. E eles tiveram um encontro transformador com Jesus Cristo. Aliás, toda e qualquer pessoa que tem um encontro com Jesus Cristo, Elisama, nunca mais será a mesma. Porque todas as pessoas que conhecem a Cristo Jesus, elas não conseguem mais viver como viviam outrora. E aí o texto vai dizer, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e Maria estava naquele casamento. Nós não sabemos exatamente se Maria era parente daquelas pessoas que estavam casando, ou se ela era amiga daquelas pessoas e por isso estava sendo convidada. Mas o texto nos diz que, lá no versículo 5, que Maria está dando ordens, Lilian. Maria está dando ordens ali, orientações àqueles serviçais. O que nos dá a entender que Maria devia ser uma pessoa íntima ali na família. Mas, pois bem, meus irmãos, sabendo dessas informações, nós observamos que, estando ali Maria naquele casamento, Jesus e os seus discípulos também estavam lá naquele lugar. E o versículo 3 vai dizer que Maria, ao saber que o vinho daquele casamento havia acabado, ela chegou para Jesus e disse: o vinho acabou. Na nossa cabeça, Cleide, na nossa cabeça, Ivonete, Jeane, a primeira coisa que surge é: não, Maria chamou Jesus porque ela sabia que ele ia resolver, ou não? Mas a grande questão, Lena, é que Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre. Então não tinha como Maria saber, talvez, isso são suposições. Maria pudesse ter pensado, não, Jesus é meu filho mais velho, talvez ele possa conhecer alguém que tenha vinho, que possa emprestar, ou ele pode ter dinheiro para comprar mais vinho. Mas essa tese não se sustenta, meus irmãos, porque nós sabemos que a condição financeira de Jesus, ele era pobre. Então, dinheiro para comprar vinho para aquele casamento, ali não era opção. Tampouco Jesus tinha realizado nenhum tipo de milagre. E se você escutar alguém dizendo que Jesus, quando era criança, ele fazia uns bonequinhos de barro e ele tocava naquele boneco e aquele boneco criava vida, gente, isso tudo é falácia. Nada disso está presente nos evangelhos. Isso foram livros apócrifos que foram escritos, mas não entraram no cânon bíblico porque todos entenderam que não foram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, para nós não tem validade. São simplesmente apócrifos. Mas então, Jesus diz, olha, Maria diz, Jesus, acabou o vinho. E agora? Fazer o quê? A gente precisa entender uma questão, meus irmãos. Naquele momento, para aquela cultura do Oriente, principalmente ali também no primeiro século, nos séculos anteriores, o casamento não era somente um culto religioso como nós fazemos hoje. Porque, meus irmãos, um casamento é um culto religioso, viu? Portanto, aqui Davidson, José e Carol sabem, no dia do casamento deles, já havia uma orientação minha para eles. Olha, sem cachorro trazendo aliança em almofadinha, viu? Porque casamento é um culto, meus irmãos. Portanto, sendo culto, não pode ser feito com irreverência. Porque o casamento glorifica também o nome de quem? De Deus. Então, sem cachorro, sem coisas mirabolantes, sem coisas escalafobéticas. Não. Casamento é um culto religioso. E naquele momento, um casamento era algo que envolvia toda a sociedade, toda a comunidade. Portanto, era importante demais para aquela família que estava casando lá, os seus parentes, ou para aquele noivo, para aquela noiva.
O que também nós precisamos tirar da nossa mente é que se Jesus estava no casamento e naquele casamento estava servindo vinho, eita pastor, e Jesus bebia? Sim, meus irmãos, Jesus bebia vinho. Pastor, e beber vinho não é pecado não? A Bíblia não fala isso não, meus irmãos. A Bíblia diz que pecado é se embriagar, mas beber vinho não é pecado não. Eita pastor, mas isso não dá certo não. São mitos que nós criamos, mitos que nós ouvimos e que nós colocamos em nossos corações como sendo algo de verdade mesmo, mas não. A Bíblia não proíbe. O meu conselho, e eu falo isso para toda a igreja, os casamentos que eu celebro não têm bebida alcoólica. Porque você e eu não precisamos de bebida alcoólica para nos alegrarmos. Amém, gente? Amém. Eu também não aconselho ninguém a beber. Pastor, o senhor bebe? Não. Há pelo menos 20 anos que eu não sei o que é bebida alcoólica. Pelo menos isso. Então, meus irmãos, eu não aconselho ninguém a beber, embora não seja pecado. Mas eu também não posso dizer que Jesus não estava bebendo, Flaviano. Eu não posso afirmar isso. Também não posso dizer que se eu encontrar um meu irmão na casa dele com a sua esposa tomando uma taça de vinho, eu vou dizer, eita, vai para o inferno. Eu não posso fazer isso, meus irmãos. Eu também não posso dizer que Jesus era contra festas. Afinal de contas, todo casamento é uma festa. Não deixa de ser uma festa. E casamento, a importância de casamento ali, meus irmãos, era algo que mexia, porque quando um homem se casava, ele estava tomando, como ainda hoje, a decisão mais importante da sua vida. Ele está constituindo uma família, ele está deixando a casa do seu pai e da sua mãe e constituindo a sua própria família. Agora ele e a sua esposa, e serão os dois uma só carne. E o vinho naquele momento, meus irmãos, representava a alegria. Então todo casamento tinha vinho. E casamentos duravam mais ou menos, Elisama, Luiziane, por volta de uma semana. Pensa numa festa bacana. E aí, Luciana? Uma semana de festa, o tempo todo. Alegria para todo mundo. E o vinho representava a alegria. E eu creio, Carol, Lusa, eu creio que aquilo que representava o vinho naquele momento é como um bolo de casamento, Cícera. Ah, mas não um casamento sem bolo de casamento, sem bolo de noiva? É a mesma coisa, gente? Quando termina uma festa de casamento, quando termina o culto, antes de ir embora, o que é que todo mundo quer experimentar? Ninguém sai de uma festa de casamento sem bolo. Sai, Flaviano? Não sai, gente. Ninguém sai de uma festa de casamento sem bolo, porque bolo é aquela coisa, aquela alegria, aquele bolo gostoso, diferente. E quando acaba o vinho, naquele momento, era como se o casamento tivesse acabado. Se a festa de casamento tivesse acabado, imagina a vergonha para aquele casal. Imagina, Diácono Marinho, Lusa, imagina no casamento de vocês faltar comida, faltar refrigerante, faltar o bolo. Pense numa vergonha para todos os convidados. E o que nós entendemos nessa passagem aqui, meus irmãos, é que quando Jesus está fazendo o seu primeiro milagre, porque esse é o primeiro milagre descrito aqui na Bíblia. João descreve 7 milagres, e desses 7, esse é o primeiro. E esses milagres que Jesus vai fazer, que João chama de sinais, eles apontam, eles indicam um descanso que Deus vai promover na minha e na sua vida. É esse descanso que Deus estava trazendo para os noivos, que Deus está prometendo para mim e para você também, meus irmãos. É o novo chegando aqui na história. O que nunca tinha acontecido, agora começa a acontecer. Por quê? Porque Jesus chegou, meus irmãos. E quando Jesus chega, a alegria vem a reboque, meus irmãos.
O que nós precisamos entender nessa primeira parte do texto é que quando Jesus chega, ele remove, ele transforma aquela vergonha em alegria. Vocês já pararam para pensar, meus irmãos, que muitas vezes nós não nos comportamos na igreja como nós nos comportamos lá do lado de fora? Sabe por quê? Porque nós temos vergonha de nos mostrarmos como nós somos verdadeiramente para o nosso irmão em Cristo. Vocês já perceberam que muitas vezes as brincadeiras que alguns de nós fazemos com pessoas, amigos de trabalho, colegas de faculdade, com parentes, nós não fazemos dentro da igreja? Sabe por quê? Porque nós temos vergonha daquilo que vão pensar da gente. Sabe por quê que quando nós pecamos, a vergonha é tão grande a ponto de nós querermos nos esconder? Porque nós temos vergonha de nos mostrarmos para Deus quando nós caímos. É por isso que quando Jesus chega, ele transforma a vergonha em alegria. Ele transformou a vergonha do nosso pecado em um descanso permanente. Assim como Jesus, quando chegou perto daquele cego lá, que estava lá no caminho de Jericó, e ele chegou e Jesus, tem compaixão de mim, Jesus, tem misericórdia de mim. E quando Jesus mudou a história e fez aquele homem enxergar, Jesus trouxe um descanso para aquele homem. Assim como Jesus também trouxe um descanso para aquele leproso que vivia afastado, isolado da sua família. Não podia entrar no templo, não podia adorar a Deus, mas depois que Jesus se aproxima dele e toca-o, Jesus trouxe um descanso para aquele leproso. E Jesus restaurou a alegria dele. Portanto, meus irmãos, eu posso garantir para você que nesse primeiro momento, nessa primeira parte desse texto, Jesus está prometendo para todos nós que a partir do momento que ele entra na nossa vida, ele garante nos trazer um descanso. Um descanso que o mundo não conhece, mas que nós desfrutaremos desde já e para toda a eternidade. Amém? Amém. Mas tem um segundo momento nesse texto. Olha aí na sua Bíblia, versículo 3. Maria chega para Jesus e diz: olha, acabou o vinho. E a resposta de Jesus aqui é fantástica, meus irmãos, no versículo 4. Jesus olha para Maria e diz: mulher, que temos nós em comum? Talvez na sua Bíblia vá ter: mulher, que tenho eu contigo? De verdade, irmãs, se um filho seu chegasse, depois de você falar alguma coisa com ele, e o seu filho ou sua filha chegasse: mulher, o que temos nós em comum? Hein? Como é? Pé do ouvido e assoviar, né? Eita Jesus! Algumas pessoas que vêm da igreja católica, meus irmãos, já ouviram certamente uma frase pronta que diz que aquilo que a mãe pede, o filho faz, executa. Alguém já ouviu essa expressão, que já foi católico aqui? Aquilo que a mãe pede, o filho obedece. Não é isso aí? Mas será que é essa mesma atitude de Jesus Cristo aqui, meus irmãos? Porque quando Jesus fala: mulher, o que temos nós em comum? Essa frase, meus irmãos, não é uma frase ofensiva. Essa frase não é desrespeitosa, porque nós estamos falando de Jesus e Jesus não era desrespeitoso. Jesus não tinha pecados. Mas essa era uma expressão comum, tanto que quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, ele olhou para Maria, olhou para esse João também e disse: mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Essa expressão mulher era uma expressão comum na época, então não era desrespeito.
Mas quando nós olhamos também para o versículo 4, Jesus vai dizer: mulher, que temos nós em comum? A minha hora ainda não é chegada. Por que Jesus Cristo disse isso, Luiziane? Por que Jesus Cristo disse isso, Luciana, Elisama? A minha hora não é chegada. O que Jesus quer dizer com a minha hora não é chegada? Será que ele estava falando da hora de começar a fazer os milagres? Não, Ivonete, não. Jesus, quando fala isso, é porque a hora dele, a hora de ser entregue por você e por mim. Mas a partir do momento que Jesus começasse a fazer os milagres, Elza, Vanildo, Jesus estava dizendo: a minha hora começou. Então, Maria entendeu que a autoridade dela sobre o seu filho não existia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus, ele só é submisso ao Pai. E a missão de Jesus não era obedecer a sua mãe, e sim obedecer a Deus o Pai. E Maria entendeu isso, Thomas. Vitor, Maria entendeu. Quando ela chega para os serviçais, no versículo 5, Daniel, e diz: olha, obedeçam tudo o que ele lhes disser. É porque Maria entendeu que Jesus Cristo só estava submisso ao Pai Celestial, a esse mesmo Pai que nós também somos submissos. Mas há algo aqui nesse texto, Lilian, que é difícil de nós entendermos e aplicarmos em nossas vidas. Porque quando Jesus começa a fazer os milagres, ele troca a alegria por angústia. Essa mesma angústia que Jesus Cristo falou quando estava lá no monte... Eita, Jesus! Fugiu a palavra agora. Lá no Monte das Oliveiras. Quase que fugiu aqui, diácono. Quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, que ele disse: eu estou angustiado, profundamente angustiado até a morte. É essa mesma angústia que quando Jesus começou a fazer os milagres, ele está dizendo: a minha angústia a partir de agora está começando. E antes que você pense: pastor, isso não é muito mórbido da parte de Jesus? É não, meus irmãos. Porque quando a hora de Jesus chegou, ele estava dizendo: a missão que eu vim cumprir está começando agora. E a missão de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, é trocar a nossa angústia pela alegria dele. Quando ele se entrega naquele madeiro, ele está arrancando do meu e do seu coração toda a angústia e colocando de volta a alegria dele, a esperança, o descanso, a paz, o amor. Portanto, essa angústia de Jesus era necessária. Ele tinha que passar por tudo isso, porque se ele não passasse, sabe quem é que ia passar? Eu e você. Essa angústia de Jesus Cristo já estava preparada, só que aquela angústia era difícil, meus irmãos. Se não fosse, ele não teria dito que estava angustiado até a morte, ele não teria suado gotas como de sangue, ele não teria chorado angustiado, e aquele cálice que ele tomou, transbordante da ira de Deus, teria sido transferido para você e para mim. O cálice que transbordava da ira de Deus foi preparado para você e para mim. Mas por causa do sacrifício vicário, substitutivo de Cristo, é que hoje nós podemos cultuar a Deus com alegria, nós podemos louvar a Deus com alegria, nós podemos entender que mesmo diante das tristezas, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das dores, mesmo diante das dificuldades, nós temos motivos para nos alegrarmos, porque a maior angústia sofrida, Jesus fez em nosso lugar, amém, meus irmãos? Ele sofreu toda a angústia que nós deveríamos ter sofrido. Então, nesse segundo momento, o que nós precisamos entender é que a angústia de Jesus
ela já estava preparada desde a eternidade. E sabe para quê? Para transformar a sua tristeza em alegria. Mas o texto segue, meus irmãos. E do versículo 6 até o versículo 10, Jesus diz, e o texto vai nos dizer, que havia naquela festa 6 potes de pedra, do tipo usado para purificação. E Jesus fala para aqueles serviçais lá que estavam servindo: olha, vocês vão encher esses seis talhas, esses 6 potes de pedra com água, e vocês vão enchê-los totalmente, e vocês vão levá-lo depois ao mestre de cerimônia, porque tinha, meus irmãos, uma espécie de sommelier, que era especialista em degustar vinho, em conhecer vinho. Só que aquele mestre de cerimônia, ele foi ali colocar ordem naquele casamento, mas no final das contas, quem foi que organizou aquele casamento? Foi Jesus. E Jesus disse: olha, vocês vão encher esses potes de pedra cheios de água, vocês vão levá-los lá para o mestre de cerimônia, vocês vão deixar que ele experimente, e ele vai dar o aval disso tudo aqui. E o que precisamos entender aqui, meus irmãos, é que quando nós olhamos para esses 6 potes de pedra, do tipo usado para purificação, nós precisamos nos lembrar que na antiga aliança existiam ali umas bacias de bronze que os sacerdotes utilizavam para lavar as suas mãos, para fazer as suas purificações, para purificar as pessoas que ofereciam sacrifícios ali no templo. Mas no final das contas, esses sacrifícios tinham a capacidade de purificar as pessoas? Absolutamente, meus irmãos. Todos esses sacrifícios, todas essas purificações, elas eram uma sombra que apontavam para a purificação verdadeira que Jesus Cristo fez através do seu sangue para todos nós. Amém? Essa purificação foi feita em Cristo Jesus a nosso favor, ao nosso favor. Aí alguém pode dizer: pastor, mas aquelas leis cerimoniais ainda estão vigentes? Para nós não. Aliás, essas leis, meus irmãos, elas não têm a capacidade de transformar os nossos corações. Quer ver um exemplo disso, Saulo? Existe lei que proíbe as pessoas de ultrapassarem um sinal vermelho quando estão pilotando ou dirigindo. Mas as pessoas fazem isso? A lei proíbe, meus irmãos, de que você roube, mas tem quem roube? A lei proíbe que alguém mate outra pessoa, mas existem mortes? Deixa eu trazer para perto dos pais e das mães. Quando vocês dão uma ordem expressa a seus filhos: não façam isso, e eles fazem, será que a lei que você determinou em casa, pelo fato de não ter sido cumprida, isso fez com que seu filho ou sua filha mudasse de atitude? Eu garanto a vocês que não. Porque leis não podem transformar as nossas vidas. Só quem tem esse poder, meus irmãos, é Jesus Cristo. Ele que transformou aquela tristeza, aquele problema, aquela vergonha do casamento em alegria, é o mesmo Jesus que está presente agora. E quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que está acontecendo aqui uma transição do velho para o novo. Quer ver um exemplo? Quando Jesus Cristo, as pessoas adoravam a Deus no templo. Mas nesse mesmo capítulo 2, Jesus vai dizer: destruam esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Porque o novo templo não era mais feito de pedra. O novo templo do Espírito Santo é Deus, é Jesus Cristo. Jesus vai dizer para Nicodemos: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Jesus veio inaugurar, meus irmãos, o novo. Jesus não era apegado, não que ele não cumprisse as leis, ele cumpriu todas as leis, mas Jesus veio inaugurar um novo tempo.
E quando ele se entrega por você e por mim, e quando ele derrama o seu sangue naquela cruz do Calvário, ele sim fez, porque ele tem poder para isso, e ele purificou a você e a mim, não de forma provisória, mas agora de uma vez por todas. E quando Deus olha para você, ele já não vê mais os seus pecados, porque você já foi purificado em Cristo Jesus. O texto fala também, meus irmãos, que Jesus olhou para aqueles serviçais e mandou que eles enchessem aqueles 6 potes de pedra cheios de água. E aí eu fui pesquisar, meus irmãos. Cada pote daquele tinha mais ou menos entre 80 a 120 litros de capacidade. E como eu sei que tudo com Jesus Cristo em excesso, é sobrando, é abundante, eu fiz as contas em cima de 120 litros. Então, 6 potes de pedra, Flaviano, Saulo, em cima de 120 litros, vai dar sabe quanto? 720 litros de água que foram colocados ali. E Jesus transformou aqueles 720 litros de água em vinho. E aí eu fui fazer as contas, Cleide. 720 litros de vinho vai dar sabe quantas garrafas de vinho? 960 garrafas, meus irmãos. Levando em consideração que cada caixa de vinho com 12 garrafas, nessa divisão vai dar sabe quantas caixas? 80 caixas de vinho para esse casamento. Vocês acham que Jesus faz alguma coisa com murrinhagem, meus irmãos? Jesus faz tudo em abundância. Imagina essa festa de casamento chegando uma remessa nova de 960 garrafas de vinho. Pastor, por que o senhor sabe tanto sobre vinho? É porque eu já vendi isso aí, meus irmãos. Então, como eu já trabalhei com essas bebidas, eu sei essas medidas todas aí. Então, não é novidade para mim. Mas acontece que o que eu quero que você saiba nessa noite é que Deus, em sua misericórdia, Ele é generoso demais. E Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, o Deus encarnado, Ele também é muito generoso. E tudo o que Deus nos oferece é em abundância, meus irmãos. Vocês lembram quando Jesus transformou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos? Ele multiplicou aquilo ali. E diz o texto lá que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, fazendo uma continha rápida, dá mais ou menos 20.000 pessoas, e de 5 pães, aquelas pessoas comeram, saciaram a sua fome, e a palavra de Deus vai lá em João capítulo 12, vai dizer que sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão, porque Deus, através da sua misericórdia, Ele é generoso demais, meus irmãos. Jesus Cristo, em certo momento, Ele disse, olha, e todo aquele que crê em mim, do seu interior correrão córregos de água viva, não foi isso? Foi não, ele disse que correrão rios de água viva, porque Jesus Cristo é generoso, e tudo o que Ele faz para você e para mim é abundância, meus irmãos. Esse mesmo Senhor Jesus, Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Jesus é abundante nas suas bênçãos. É por isso que nós nos alegramos, é por isso que nós glorificamos o nome do Senhor, porque a misericórdia dele é abundante, a graça dele é abundante, o favor dele e as bênçãos que ele tem derramado sobre as nossas vidas, Diácono Davidson, Cícera, são abundantes. É para nós glorificarmos a Deus todos os dias. Quando nós achamos que não temos condições de fazermos alguma coisa, entra Jesus com a sua generosidade e muda a história da nossa vida. Ele faz com que a estéril se torne mãe de filhos. Não é de um não, é de filhos. Jesus tem o poder e a autoridade, meus irmãos, para reverter essa sua situação de tristeza em uma alegria permanente. Porque Ele é abundante em paciência, amor e bondade. Ele pode transformar essa doença aí numa grande saúde, numa saúde generosa. Jesus tem a capacidade de reverter um casamento entristecido, fragilizado,
num casamento robusto, cheio de amor, cheio de respeito, de confiança, de fidelidade, de amabilidade, de comunhão. Porque a generosidade de Jesus, ela não tem limites, meus irmãos. Mas, pastor, além da abundância, da generosidade, das bênçãos de Deus, será que para nisso? Não, veja, o texto vai dizer que aqueles serviçais pegaram aquela água transformada em vinho e levaram para o mestre de cerimônia. E quando ele experimenta, Luciana e Elisama, quando aquele mestre de cerimônia experimenta aquele vinho, ele olha para o noivo e diz: rapaz, todo mundo que eu conheço, todo mundo que me contrata, serve no comecinho as melhores garrafas. Mas depois que a turma fica alegre, aí ele troca aquelas boazinhas pelas mais fraquinhas. Eu vou dar um exemplo aos irmãos para vocês entenderem mais ou menos. Quando eu trabalhei na importadora de bebidas, foi ali por volta do ano 2000, 2001, e chegou um noivo lá na loja e ele disse que queria fazer um orçamento para as bebidas que ele ia comprar. E ele era uma pessoa de poder aquisitivo alto. E ele disse: qual é o seu melhor vinho? Eu disse: eita Jesus, a minha melhor garrafa de vinho, Vitor, custava 15 mil reais, uma garrafa. Uma garrafa, Daniel, 15 mil reais. Isso lá no ano 2000, viu? E aquele homem disse: eu vou levar uma caixa dela. Eu digo: eita papai, a minha comissão, você já imaginou como é que ficou, né? Só que essa foi só uma parte. Agora, se fosse em nossos dias, como é que funcionaria isso, meus irmãos? Acaba começa, Flaviano, com uma garrafinha dessa de 15 mil, morrendo de pena. Acaba dizendo: homem, não beba demais não. Só molha a boca, molha a ponta da língua e deixa esse negócio rendendo aí. Mas naquele caso, aí depois, quando aquela garrafa se acabasse, acaba pegava o mais fraquinho. Qual é um exemplo de vinho fraquinho aí? Vocês que são do supermercado, Flaviano, Saula. Oi? Padre Cícero, pronto. O cabo depois de servir uma garrafa de 15 mil reais, o cabo depois que a turma está mais alegre, o cabo daquele Padre Cícero, é capaz daquela língua, da língua da pessoa ficar roxinha, feito kisuke. A língua fica roxinha, feito kisuke. Aqueles kisuke de morango, de uva. Eita, pílula. Mas naquele casamento foi ao contrário. Aquele casamento eles começaram no bom e terminaram no ótimo, Elza. Porque Jesus não faz nada pela metade não, meus irmãos. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele não faz uma meia boca, uma meia sola, como nós brincamos, não. Jesus, ele não transforma a vida de uma pessoa para depois a pessoa dizer: mas rapaz, Jesus nem mudou direito a minha vida, Jesus fez só um pelo menos aqui. Quando Jesus transforma a sua vida, ele transforma a sua vida por completo. Ele entra em todas as áreas da sua vida. Ele muda a sua realidade emocional, ele muda a sua realidade conjugal, ele muda a sua realidade familiar, ele muda também a sua realidade espiritual. Ele entra em todas as áreas da sua vida com qualidade e com perfeição. Porque Jesus não faz obra pela metade, meus irmãos. Jesus não faz obra pela metade. E uma lição que nós podemos aprender aqui nessa terceira parte, penúltima parte, é que quando você perceber que Jesus entrou na sua vida, ele vai transformar todas as áreas por completo. E ele vai mudar o seu coração de pedra e vai colocar um coração de carne. E ele vai tirar aquela tristeza e ele vai colocar no lugar um sorriso alegre. E ele vai tirar aquele choro e vai colocar um louvor de adoração. E ele vai tirar aquela rugazinha de preocupação e ele vai colocar aquela testazinha franzida, como aquela pessoa que fica
perplexa, como é que Deus muda a minha história sem que eu tenha feito nada? Mas é assim que Deus faz quando Ele entra na vida de uma pessoa, meus irmãos. E finalmente, o último trecho dessa história, versículo 11. Leia aí, diácono, por favor. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Veja, meus irmãos, o último ensinamento dessa noite, nesse texto tão rico, é que esses sinais que João descreve, que são os milagres, eles não foram feitos especificamente para que nós crêssemos que Jesus Cristo era o Messias esperado e prometido. Nós sabemos disso porque nós cremos nele. Mas uma coisa que eu tenho dito à igreja, e eu vou reforçar nessa noite, é que mesmo algumas pessoas tendo experiências com Jesus Cristo, nem todas elas irão crer em Jesus. É por isso que eu tenho falado também, meus irmãos, que a nossa vida, a nossa intimidade com Jesus Cristo não pode estar firmada somente, veja o que eu estou dizendo, somente em experiências com Jesus. Pastor, ter experiências com Jesus é bom? É fundamental. Porque é difícil, meus irmãos, nós dizermos que somos cristãos e não acreditarmos em milagres. Se alguém diz que é cristão e não acredita nos milagres, está mentindo. Porque sem milagres não existe cristianismo. Sem milagres não existe Jesus Cristo. Porque senão ele seria um mentiroso. Mas ao mesmo tempo eu garanto a vocês que somente experiências não garantem que uma pessoa vá ter uma comunhão permanente com Jesus. Quer ver um exemplo? Leia aí, diácono, por favor, esse mesmo capítulo 2, versículo 23. E quando estavam em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, porque viram os sinais milagrosos que ele realizava. Oxê, pastor, o senhor ficou doido, foi? Jesus fez os milagres e as pessoas creram nele. Mas veja aí, diácono, por favor, versículo 24 e 25. Olha o que é que Jesus vai dizer sobre isso. Jesus, porém, não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia que havia dentro do ser humano. Jesus sabia o que é que tinha dentro do coração daquelas pessoas. Você quer mais uma prova de que somente experiências não garantem a nossa comunhão permanente com Jesus? Pule aí, por favor, diácono, para o capítulo 12, do versículo 37 até o 40. E olha o que é que Jesus vai dizer, meus irmãos, sobre essa questão dos milagres que ele realizava. No entanto, apesar de Jesus ter feito tantos sinais milagrosos diante deles, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías em outro lugar, cegou os seus olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu estudem. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Muitos viram os milagres que Jesus realizou e uma boa parte não creu em Jesus Cristo. E isso acontece, meus irmãos, porque se você tem tido experiências com Jesus, é porque o seu nome foi escrito no livro da vida desde a eternidade. Porque só vai crer nesses milagres, Daniel, Vitor, Thomas, só vai crer nesses milagres aqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo.
Porque o profeta Isaías disse que muitos veriam aqueles sinais, mas seriam cegos espirituais, teriam seus corações endurecidos e mesmo assim não creriam em Jesus Cristo. E se você está aqui nessa noite, é porque Cristo abriu os seus olhos espirituais, Cristo curou a sua cegueira espiritual, para que você consiga ver a glória de Deus refletida em Jesus Cristo, meus irmãos. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, como Paulo escreveu aos Colossenses. Ele é o resplendor da glória de Deus. E se você tem visto as maravilhas que Deus tem feito em sua vida, é porque Deus abriu os seus olhos espirituais. Só que tem uma outra coisa. Jesus vai dizer aqui, através do apóstolo João, que esses milagres também foram para a glória de Jesus Cristo, para a glória dele. Pastor, quer dizer então que a glória de Jesus não é representado apenas nos seus milagres? Não, meus irmãos. A glória de Jesus também é representada através da sua humilhação e da sua exaltação. Quando Jesus Cristo se levantou do seu alto e sublime trono, e ele se fez semelhante a você e a mim, só que sem pecar, e ele foi humilhado, espancado, cuspido, zombado, chicoteado, ele se humilhou, sabe para quê? Para que você não fosse vítima de todas essas humilhações, de todos esses sofrimentos. E é por isso que ele tomou o seu lugar naquele sofrimento todo. Ele colocou-se naquela cruz do Calvário no seu lugar, no meu lugar, para que essa angústia nossa fosse transferida para ele, meus irmãos. Portanto, a glória de Jesus Cristo, ela se revela não apenas nos seus milagres, mas também na sua humilhação e na sua exaltação. Mas então, pastor, quer dizer que aquelas pessoas creram em Jesus? Alguns. Porque o último ensinamento desse texto é que nós vamos ver que todo esse contexto, todo esse casamento, só existe um ator principal. Sabe quem é? Jesus Cristo. Quer ver? Maria, ela levou um puxãozinho de orelha carinhoso de Jesus, porque ela queria dar ordens no Deus homem, e Jesus Cristo não permitiu. Os discípulos de Jesus, sabe o que eles fizeram aqui, meus irmãos? Nada. Não fizeram nada. Aqueles serviçais que trocaram, ou melhor, que encheram aqueles potes de pedra de água, e que Jesus transformou em vinho. O texto não diz em nenhum momento que mesmo vendo aquele milagre, aqueles serviçais se converteram a Jesus. O mestre de cerimônias, ele testificou que aquele vinho era de primeiríssima qualidade, mas ele não viu o milagre e ele só confirmou que Jesus de verdade tinha transformado água em vinho. E os noivos? O noivo foi congratulado, o noivo foi homenageado, o noivo foi celebrado, porque serviu o melhor vinho do começo até o fim. Mas o que foi que ele fez aqui? Nada. O único personagem, o único ator principal dessa história toda, Elza, Ivonete, é Jesus Cristo. Quando ele entrou naquele casamento, ele transformou a história daquele casamento, ele transformou aquela vergonha em alegria. Quando Jesus entrou na minha e na sua vida, ele transformou a vergonha do nosso pecado em um descanso eterno com Deus. Quando Jesus entrou na minha e na sua vida,
Ele veio acompanhado de generosidade, ele veio acompanhado de abundância, ele veio acompanhado de alegria, alegria que excede a toda dificuldade, que o mundo não conhece, mas que nós experimentamos. Quando Jesus entrou na nossa vida, ele trocou, como nós começamos na liturgia do culto, Jesus transformou o nosso pranto em sorriso, a nossa veste de lamento em veste de alegria. Ele transformou pessoas mortas, ele nos vivificou, ele nos deu uma nova vida, ele nos deu alegria, ele nos deu uma eternidade, e ele garantiu que um dia ele não apenas servirá o vinho, mas ele celebrará conosco uma festa que nunca mais terá fim. Porque nós estaremos presentes no novo céu e numa nova terra, aonde não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, nem tristezas, nem frustrações. Porque as velhas coisas se passaram e eis que tudo se fará novo. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Esse texto tão belo, meus irmãos, minhas irmãs, que traz tanta alegria aos nossos corações, precisa ser interpretado agora de uma outra forma.